Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão presentes aqui no santuário, e você que nos acompanha nesta manhã em sua casa. Hoje é um dia muito especial para nós, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Que você possa estar preparado para isso e puder chegar ao templo. Teremos dois momentos, às 10 horas e às 10h20, são dois tempos que você tem para chegar ao templo. E assim então participar desse momento solene, junto nesta manhã conosco, estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta grande sala de aula. Você que tem um pedido de oração, levante suas mãos aos céus em sua casa, reúna a sua família e receba a bênção de Deus. Pai querido, te louvamos nesta manhã, Senhor, quando retornamos, meu Deus, a esta casa de oração, este santuário, agradecido, Senhor, pela noite de paz, pelo sono reparador, pela guarda dos teus anjos em nosso favor, ó Deus, por ter chegado em paz neste santuário. Aos teus servos que, com suas mãos levantadas, Senhor, têm um pedido de oração, uma causa que apresento diante de ti, meu Pai eterno, e aqueles que estão em sua casa, que possam, Senhor, ser alcançados também pela bênção, Senhor, da salvação, da saúde, da libertação, meu Deus. Alguém que nesta manhã entrou neste santuário preocupado, ansioso, meu Pai, angustiado, que a paz que excede todo entendimento possa trazer paz, possa alcançar este coração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Colocamos diante do teu altar toda a liturgia desse culto, toda a cobertura demoníaca dos ares desse setor, que sejam atados agora e que vá em retirada na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Todo mal-estar, Senhor, toda inquietação, ó Deus eterno, teu povo tenha liberdade para te adorar neste lugar. Oramos agradecidos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sente-se adorando a Deus. Vamos convidar a irmã Ruth para louvar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa cristã, de número 147, Servir a Jesus. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Tenho como povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. Essa tua graça sobre mim,
Louvado seja o nome do Senhor. Convido os alunos a colocar-se em pé nesta manhã para nós fazermos o nosso devocional. E você em sua casa também pode apanhar a sua revista, nos acompanhar na projeção ou aí mesmo no seu lar. Então, hoje a lição de número 5, casados ou solteiros, eis a questão. Vamos então recitar bem forte, junto com a cooperação dos irmãos presentes, o assunto da nossa lição. Casados ou solteiros, eis a questão. Nosso texto áureo. Segundo o Senhor de tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim tornemos em todas as igrejas. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17. A nossa verdade prática. Assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. Nossa aplicação pessoal nos diz assim: a igreja deve apoiar a condição do solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades a ambos os casos. A lição número 5, então, nós vamos passar ao tempo que der 3 tópicos: casar ou viver solteiro, os solteiros e os casados. Então, aos pontos mais relevantes desta manhã. Nossa leitura bíblica encontra-se primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, são 40 versículos, mas leremos somente de 1 ao 10, que nos diz assim: ora, quanto às coisas que lhe escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Os irmãos, Cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como por permissão e não como mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todos. Todavia, casados mando, não eu, mas o Senhor, e a mulher não se aparte do marido. Vamos estar orando mais uma vez, querido Deus e eterno Pai. Te louvamos por esta grande sala de aula. Abençoa a vida de cada professor, a vida de cada aluno. Que a tua graça seja sobre a tua igreja. Se oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente, meus irmãos, só um minuto. Nesta manhã, nós vamos estudar o capítulo número 7, quando Paulo ele vai traçar sobre o problema dos casados e os problemas dos solteiros. E vamos convidar a professora, a pastora Amélia Miranda, para nos conduzir nesta sala de aula. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais uma manhã que nós estamos aqui, né? Para estudarmos a palavra do nosso Deus. O tema da nossa lição de hoje é: casado ou solteiro? Eis a questão. Quem é casado aqui? Glória a Deus. É bom ser casado? Você é feliz por ser casado? E quem é solteiro aqui? Vocês estão felizes porque são solteiros? Não? Queria casar. Tá vendo só? Vamos orar, né? Alguém mais aqui quer casar? Glória a Deus pela sinceridade, né? Então, esse nosso tema de hoje, do capítulo 7, é uma lição muito importante, ela é muito séria,
Mas nós precisamos entender, irmãos, em que contexto foi escrito este capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele recebeu cartas, e neste capítulo 7, ele está respondendo as perguntas que foram feitas a ele em cartas, né? Versículo 1, nós vamos, à medida que nós estamos estudando os versículos, nós vamos lendo, tá? Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, neste capítulo aqui, ele fala do estado dos casados, ele fala do estado dos solteiros e ele fala do estado dos viúvos. Fala dos casados cristãos e dos casados que têm cônjuge não cristão. Então, por que houve toda essa inquietação, todas essas dúvidas na cabeça dos irmãos da igreja de Corinto? Porque o contexto social em que eles viviam era um contexto de muita promiscuidade. Nós já vimos que nos capítulos anteriores, Paulo ele foi muito rigoroso ao chamar a atenção dos coríntios quanto à questão da fornicação, quanto à questão do litígio, quanto à questão do partidarismo na igreja. Ele foi muito rigoroso. Quando chegou neste aspecto aqui, de casamento, de estado de solteiro, de estado de viuvez, Paulo já foi mais pastoral, ele já foi mais carinhoso com a resposta dos irmãos. E ele entendeu a situação que aqueles irmãos estavam vivendo. Só para vocês terem uma ideia, só no templo de Afrodite tinha uma média de 1000 prostitutas. Então aquele povo, a prostituição, a promiscuidade para eles era uma coisa comum. Eles conviviam, as crianças cresciam naquele contexto de aquela ali trabalhar lá no templo da Afrodite. Olha, era uma prostituta de lá. Então esta vida para eles era muito comum. Quando eles se converteram ao Evangelho, quando eles tiveram um encontro com Cristo, eles ficaram inquietos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Quando a gente olha para o nosso contexto social, não tem muita diferença, né, irmãos? O contexto social que nós vivemos tem muita promiscuidade. Então nós precisamos vigiar, por quê? A preocupação destes irmãos e a preocupação de Paulo é que o mundo estava interferindo no comportamento dos irmãos e estava deixando a cabeça dos irmãos muito confusas. Isso não pode acontecer. O mundo não pode interferir no comportamento do cristão. É o cristão que tem que interferir no comportamento do mundo. O mundo tem que olhar como quando Pedro estava ali com Jesus não, quando Jesus estava já para o momento da crucificação e Pedro estava só olhando de longe. Alguém chegou com ele e disse assim: olha, esse aqui é um deles. Ele disse: não, eu não sou. Por 3 vezes ele negou a Jesus e ele disse assim: olha, o teu andar é como o andar dele, a tua fala é como a fala dele, o teu comportamento é como o comportamento dele. Era a preocupação dos cristãos, porque o comportamento deles não era como o comportamento de Jesus. E o nosso comportamento como cristãos, em todas as esferas da nossa vida, tem que ser como o comportamento de Jesus. Se o mundo olhar para nós e não ver Jesus em nós, tem alguma coisa errada. Nós precisamos aceitar Jesus de novo. Então, quando Paulo fala aqui, ele não está querendo instituir a teologia do casamento. Não. Tanto que em alguns momentos ele diz assim: esta é a minha visão, este é o meu olhar. Em determinados momentos ele diz assim: isto é o Senhor que diz. Tá? Então, casar ou viver solteiro? Primeiro tópico diz assim: é uma decisão a ser tomada. E é uma decisão muito séria a ser tomada, né? Porque no momento do namoro, o jovem olha, ele vê uma pessoa. E às vezes quando casa, é outra pessoa, né? No comportamento do cristão, isso não pode acontecer. Você tem que ser o que você é. Porque o namoro, ele serve para você conhecer o outro. Se o outro, na hora do namoro, for sempre um príncipe ou uma princesa, e não mostrar os seus momentos de rabugice, quando ele casar, ele vai dizer assim: mas não foi com essa pessoa que eu casei. Então, é uma decisão a ser tomada, porque são pessoas diferentes, que vêm de ambientes diferentes, que têm costumes diferentes,
educação diferente que vão se unir, e aquele casamento tem que ser para a glória de Deus, né? Então, nesse versículo aqui, versículo 1, a lição diz assim: Paulo trata da questão do celibato em contraste ao casamento. E o celibato, irmãos, não é para todos. Não é todo mundo que nasce com este dom de viver solteiro e de usar o seu estado de solteiro para a glória de Deus, para o reino de Deus. Não. As pessoas têm o dom de casar e têm a necessidade física de casar. Então, alguns receberam o dom do celibato, outros não. A questão é que na igreja de Corinto havia uma disputa. Olha, nós que somos solteiros, nós somos mais santos que vocês que são casados. Vocês que são casados são os pecadores. Então havia isso. Não existe isso, irmãos. Quem é solteiro é mais santo do que casado. Não. A santidade não está neste estado, mas a santidade está no seu interior, está na sua comunhão com Deus. Tanto solteiros quanto casados, eles têm que buscar uma vida de santificação diante de Deus. Depois ele fala da fidelidade conjugal. E é por isso que é uma decisão a ser tomada. Porque quando você decide casar, você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Você podia ser muito namorador, muito namoradeira, mas você casou, seu namorado é seu esposo, sua namorada é sua esposa. Acabou o comportamento de solteiro. É por isso que é uma decisão a ser tomada e é uma decisão muito séria. Diz assim do versículo 2 ao versículo 5. Não tem ninguém aqui do notebook, né? Senão eu podia ir projetando para facilitar. Capítulo 7, do versículo 2 ao 5 diz assim: Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis, ou seja, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, o uso enfático do apóstolo Paulo da expressão seu próprio é relevante porque cada homem e cada mulher devem ter relações sexuais com seu próprio cônjuge. Como era comum a prostituição, o adultério naquele contexto, Paulo faz essa recomendação por quê? Porque ele já achava que, como era comum lá fora, no mundão, podia ser comum dentro da igreja também. Mas não é isso. A palavra de Deus diz assim: deixará, lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele não diz assim: olha, vão e façam uma festa lá fora, quando você chegar a mulher de vocês está esperando vocês. Não é assim. E aí eu quero abrir um parênteses, irmãos, quanto aos conselhos, as orientações que a gente dá para alguém, tá? Porque é muito sério. Como a decisão de casar é séria e ela exige a questão da fidelidade conjugal, nós que somos cristãos e cristãs, nós não podemos dar conselhos errados para alguém. Imagina uma pessoa que ela vai lá fora, ela some da sua casa, desaparece, o marido desaparece, não cumpre suas responsabilidades, porque a questão de provedor é a responsabilidade do homem. A provisão é a responsabilidade do homem. Nós, mulheres, trabalhamos para complementar a renda, mas a questão da provisão é dele. E aí este homem não cumpre seu papel de pai, não cumpre seu papel de provedor, não cumpre seu papel de esposo com a sua esposa, não cumpre, some. Depois ele volta, aí a irmã vai e diz assim: olhe, você não pode se negar para o seu marido, você tem que servir ao seu marido, porque ele é seu marido. Mas eu lhe digo, isso foi uma questão que eu ouvi em um determinado momento. Minha primeira pergunta é: este homem está cumprindo seu papel de homem, de esposo, de provedor, de pai?
pai, se ele não está cumprindo, ele já está contrariando o que a palavra de Deus diz. E a esposa não é prostituta. A esposa é a esposa. A esposa não é aquela mulher lá da rua que ele visita. Então, o que a esposa tem que ter? Postura. E ela tem que dizer: olha, meu marido, quando você assumir o seu papel de provedor, de pai, de esposo, eu assumo diante de você o meu papel de esposa. Antes, decida-se. O que é que você quer? E a Bíblia nos ensina, irmãos, a ser firmes. O que é que você quer? É viver nesta vida? Não foi para isso que Deus me chamou. E nós não podemos, irmãos, dar conselho errado, porque imagina um irmão, um irmão não, porque ele não é cristão, uma pessoa que faz isso, que faz essa rodada toda, chega a transmitir uma doença para sua esposa. É muito sério. O que nós temos que fazer? Orar. Porque a questão da fidelidade conjugal é uma consequência da decisão a ser tomada. E depois vem a questão da abstinência no casamento. A recusa um ao outro é um convite a Satanás para tentar o cônjuge a buscar satisfação em outro lugar. Então, tem que ter cuidado com os jejuns, né? Pode jejuar muito. E se jejuar muito, tem que entrar em acordo com o esposo e com a esposa. Qualquer atitude que você tomar tem que ser em acordo. Você não pode dizer: ah, ele é meu marido, mas quem manda na minha vida sou eu. Então, para que casou? Se casou, as decisões têm que ser tomadas juntas. É isso que a palavra de Deus diz. Serão os dois uma só carne. As decisões são uma só. As escolhas são uma só. Por isso que é uma decisão muito séria. E os jovens solteiros têm que pensar: eu estou pronto para esse compartilhar? Eu estou pronto para dizer, ouvir a minha esposa dizer: não, não é por aí. E tem uma questão muito séria, viu? O filho que é obediente, a filha que é obediente, vai ser um bom esposo, vai ser uma boa esposa. Mas o filho desobediente, a filha desobediente, vai ser um mau esposo, vai ser uma má esposa. Porque se não obedece o pai e a mãe, como é que vai respeitar? Como é que vai obedecer o marido? O meu esposo já falou várias vezes da nossa diferença, que eu sou mais velha da família e ele o caçula. Mas ele sabe me dizer não, irmãos. E quando ele me diz não, eu faço cai. Porque eu entendo que eu estou subordinada a ele. E eu estou falando isso diante do meu filho. Diante do meu filho. E diante do meu genro que convive com a gente. E eles podem dizer que é verdade. Eu sei que eu tenho um posicionamento forte, firme, mas quando ele me diz não, é não. É o não dele que prevalece. E se ele disser assim: tá, vamos pensar, eu digo: entendeu? Por quê? Porque ou nós vivemos em harmonia, ou a presença de Deus não reina na nossa casa. E esta harmonia, irmãos, é em todas as esferas da nossa vida. Então, os cônjuges, no último parágrafo do item 3 da abstinência, diz assim: os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar juntas no mesmo lugar para dividir uma cama e um espaço. Não. O tempo de amigos acabou. Agora é esposo e esposa. Então, as relações são diferentes. Aí vem o caso dos solteiros. Vamos ler do versículo 8 ao 11. Do 8 ao 11. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, ou seja, se não têm domínio próprio, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se, irmãos? É viver queimando em paixão, é viver desejando o sexo. Isso que é queimar-se. Então a palavra de Deus diz que você não pode se conter assim, case logo. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não aparte do marido, se porém se apartar, fique em casa, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. O que a Bíblia está recomendando aqui?
desentendimentos há, né? Todo casal se desentende, porque são pessoas diferentes. Mas esse desentendimento, ele não pode te levar a tomar atitudes precipitadas. E ele diz assim: se apartar, fique em casa, ou seja, não abandone o lar. Se desentenderem, não abandone o lar, ou que se reconciliem. O que é o passo que o cristão deve fazer? Senhor, mata este homem, mata esta mulher. É assim? Não. Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Este é o papel do cristão. Ele primeiro ora por si. Deixa eu perguntar para vocês: quem aqui não tem defeito? Quem aqui reconhece suas falhas? E quem aqui tem defeitos que você olha e diz assim: Senhor, não quero ser assim, me ajuda? Só a Marisete, né? Ah, tá. Olha só, todos nós, irmãos, todos nós somos assim. Nós temos algum comportamento, alguma atitude que a gente diz: Senhor, eu já fiz isso de novo. O Paulo não dizia, o mal que eu não quero se faço. Não é? Então, nós temos que olhar e dizer: Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso. Me ajuda, me muda, Senhor. Nós estamos caminhando para isso. Esse é o nosso galgar, irmãos, para melhorar e não para piorar. Se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. O cristão, ele deve buscar a reconciliação. Ele deve buscar a paz no seu lar. Senão você não tem Jesus no seu coração, porque ele é o príncipe da paz. E onde é que o príncipe da paz vai morar? Se você não tem paz na sua casa, se você não tem paz com seu esposo, se você não tem paz com os seus filhos, você não tem paz com as suas famílias, é tudo no grito, é tudo na briga, onde o Espírito Santo de Deus vai morar? Aí os solteiros, simplesmente solteiro novamente, e que não se casem. Olha só, essa semana me disseram assim: parece que o apóstolo Paulo, ele é contra o casamento, parece que ele é contra o que está escrito lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher. Não é que o apóstolo Paulo seja contra o casamento. Tanto é que ele recomenda ao comportamento dos presbíteros, ao comportamento dos diáconos, lá em Tito e em Timóteo, que eles têm que ser homem de uma só mulher, que eles têm que dar conta da sua família, porque o obreiro que não dá conta da sua família, ele não está apto para fazer a obra de Deus, porque se ele não dá conta de um grupo pequeno que é a sua família, como é que ele vai dar conta de um grupo grande? Então, diácono, presbítero, pastor, obreiros, líderes, são pessoas que precisam dar conta da sua família. Se não dá conta da sua família, então repense e diga assim: olha, primeiro eu vou me reestruturar. Quando eu ver que eu estou em condições, eu vou assumir a obra de Deus, porque eu agora não estou dando conta da minha família. É isso que Paulo recomenda. Mas ele recomenda que seja casado, para que não caia no pecado, para que não caia no erro. Então, esse capítulo 7, ele divide em vários aspectos. É preciso considerar as circunstâncias. E em que circunstâncias? Naquele momento, era um momento de muitas dificuldades. Nesse contexto de Corinto aqui, era um momento de muitas dificuldades, de lutas. E alguns teólogos dizem que Paulo já estava profetizando o que aconteceria há 10 anos depois. Dificuldades, guerras, perseguições, e que seria mais fácil um solteiro fugir, se esconder e se manter, do que uma família, o pai, a mãe e os filhos, se esconderem, se manterem, providenciar a alimentação diante de uma perseguição, diante de uma dificuldade. Então, era essa situação que Paulo estava colocando. Há uma incapacidade de poder suprir as necessidades diárias de uma família, se aplica como prova de motivo para adiar o casamento, fugir de perseguições e suportar o sofrimento sozinho. Então, essa era a circunstância que aquele povo estava. A carta foi escrita por Paulo, aí a carta vai no barco até chegar lá, já tinha se passado o tempo. E aí, isso aconteceu realmente, perseguições, momentos de dificuldade para a igreja de Corinto, 10 anos depois. Então, alguns teólogos acreditam que isto era um momento profético da carta de Paulo. Então, considerar as circunstâncias hoje.
Se o Abner chegar e disser assim, mamãe, eu quero me casar amanhã, eu vou dizer, eba, gosto muito da Carol, mas onde você vai morar? Como é que você vai sustentar sua esposa? Então, são circunstâncias, irmãos, que o solteiro, ele tem que pensar. Pastor, esse não vai fazer nem a pergunta para o Felipe. Né? Se o Felipe chegar e dizer, pastor, eu quero casar com a Raquel no final do ano. Que bom, Felipe, gosto muito de você. A gente vê, né? Todos. A gente vê. Mas ele vai fazer essa pergunta, onde você vai morar com a minha filha? Porque, irmãos, a gente tem a maior alegria de ir visitar nosso filho na casa dele. A gente tem a maior alegria de ver a prosperidade. Isso não significa que você vai casar e já morar numa mansão. Não. Quando eu me casei, eu guardo até hoje a palavra do pastor. Ele disse assim, se vocês tiverem uma xícara, é para os dois. Foi nesse tomzinho que ele falou. Se vocês tiverem um prato, é para os dois. Se vocês forem cozinhar numa panela, é para os dois. Mas tenham o cantinho de vocês, que é no cantinho de vocês que Deus vai abençoar. Então são essas circunstâncias que o solteiro que decide casar, ele tem que pensar. É preciso encarar as responsabilidades com honestidade. Paulo refere-se à preocupação de um casal quanto ao cuidado de um para com o outro. E o solteiro, ele não tem essa preocupação. Aqui no versículo 32 ao 35 diz assim: e bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então, é preciso encarar as preocupações, as responsabilidades, as situações com honestidade. Paulo diz que o casado tem uma obrigação dupla. O homem tem que sair para prover o alimento da sua família. A esposa fica em casa cuidando. Há muitas situações de desentendimento entre casais, porque às vezes o marido diz assim: a mulher fica em casa, não faz nada. Não faz, só cuida da casa. Passa bonitinho um dia cuidando da casa. Não é? É muito serviço que tem, irmãos. O meu esposo passou 8 anos aposentado e ainda estava trabalhando. Ele dizia assim: meu Deus, esse serviço não tem fim. Ele sabe muito bem que esse serviço não tem fim, irmãos. Tem sempre alguma coisa para a gente fazer. E se a gente tiver confiança, a gente passa o dia todo. Então o esposo ele não pode dizer assim: poxa, eu passo o dia trabalhando e a minha mulher passa o dia dentro de casa e não faz nada. Inverta com ela no dia que o senhor vê. Se não vai ter trabalho, tem trabalho sim, irmãos. Então você chega em casa, aí não dá para o marido dizer assim: ai, a minha esposa vai estar cheirosinha me esperando. Vai, ela para tudo, vai, toma um banho, fica linda e maravilhosa. Aí quando você chegar, você ajuda ela a terminar o jantar, você ajuda ela a lavar a louça, porque aí você vai ter uma mulher calma, descansada para você. Glória a Deus, aleluia. Mas se você só explora, e explorar é nesse aspecto, né, de achar que a esposa não trabalha porque ela não trabalha fora. Então, a mulher que trabalha fora, a jornada dela é tripla, não é dupla não, é tripla, porque ela cuida da casa, ela cuida do emprego, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos e cuida do marido, é quádrupla, né? É quádrupla. Então, se não souber harmonizar isso aqui, vai sobrar para alguém. E coitado do marido, porque às vezes sobra para ele. Às vezes sobra para o marido. Então, quer casar? Encare com responsabilidade e honestidade. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que dos crentes. Quem diz não sou eu, 1 Timóteo 5,8.
Então, se você não tem cuidado da sua casa, se você não tem cuidado da sua família, você é pior do que o descrente. E isso é triste, né, irmão? Porque você está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e é pior do que o descrente. A mesma coisa é a esposa. Tem que entender. É engraçado, lá perto de casa tinha uma casa que tinha um poço, era a casa da mãe. Uma casa que tinha um poço. E a gente era assim, tudo adolescente, molecote, e a gente dizia assim, tá dando a hora, bora lá pra frente. Porque a gente ia rir. A gente era moleque, tá? Sabe por quê, irmão? Tinha uma senhora que ela sentava na tampa do poço e esta mulher conversava a manhã toda. Quando o marido dela chegava, eles faziam um show na rua. Porque ele gritava, ele corria atrás dela. Só que teve um dia que ele correu com um facão atrás dela e a gente não riu mais, a gente ficou com medo. Mas por quê? Porque ela não levou conta das responsabilidades dela. Ela passava o dia todinho batendo papo, sentada naquele poço. Não sei como ela conseguia. Então o esposo chegava para almoçar e voltar, não tinha comida pronta, não tinha nada pronto. Ou seja, ela não cumpria a função dela de dona de casa. Todos nós temos que ver quais são os nossos papéis e cumprir. Por isso que casar, ser solteiro, essa semana eu abri e disse assim, milagrosamente eu abro meu guarda-roupa, está tudo passadinho lá. Porque mamãe cuida, né? Mas quando a gente casa, não é mais mamãe que vai cuidar, somos nós. Então cuidar da família é uma preocupação válida e necessária, mas limita o tempo de que uma pessoa pode investir na obra do Senhor. Por isso eu quero dizer para os jovens que são solteiros, que tem mamãe que lhe provê as coisas, não perca seu tempo, venha para a casa do Senhor, participe do coral de jovens, participe do núcleo de jovens, participe das suas atividades, porque vai chegar um dia que você vai, nós queremos ir comer o bolo do seu casamento, mas a partir daquele dia suas responsabilidades vão ser outras. Então você vai dizer assim, poxa vida, eu queria ir para a igreja, mas não dá, minha esposa não está bem de saúde, eu tenho que ficar acompanhando a minha esposa. Poxa, hoje não dá porque eu vou ter que trabalhar até mais tarde, porque eu preciso comprar o leite do menino amanhã. Hoje você não tem o leite do menino. Hoje você não tem aquela criança que você vai sair, uma criança, a criança está com febre. Então não desperdice, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jovem, não desperdice o seu tempo. Venha para a casa do Senhor, faça a obra do Senhor, estude, para que você seja um excelente profissional, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Depois tem mais um outro item. Para Paulo, o casamento não é errado e nem pecaminoso. O problema é que muitos homens querem levar uma vida como uma vida de solteiro. Não pode, irmão. Casou, casou. Tchau. Então não vou mais ter amigos? Claro que vai. Mas para onde você vai, essa esposa tem que ir. Sabe por quê? Porque se o esposo começa a sair, eu vou para a bola. Eu não posso deixar a bola, senão eu fico doente. Jesus que te liberte desta bola. Antes que aconteça como aconteceu com o nosso amigo. A gente tinha um amigo, irmãos, que ele dizia, a esposa dele dizia assim, não vai pra bola, não vai pra bola. Aí ele dizia assim para ela, olha, fica pegando no meu pé, tem 3 louras ali bonitonas me esperando. Aí ele puxa o pé até hoje. E ele diz, eu sei, pastora, que isso aqui foi Jesus, porque eu menosprezava a minha esposa. Nem tinha 3 louras me esperando, só queria provocar ela. Mas que absurdo isso! E às vezes, irmãos, a pessoa mente. O marido mente. O obreiro mente. Ele diz, eu não posso, porque eu estou ocupado, estou trabalhando. Aí a TV liberal passa e filma ele. Aí pegou, olha o crente que estava trabalhando na bola. Não, irmão, você, então não posso mais jogar bola, é pecado? Claro, você pode. Mas você não pode deixar a obra do Senhor para este vício. Não pode. Você não pode deixar de atender necessidades da sua família para este vício. Então, não troque a obra do Senhor, não troque a sua família por outras coisas que podem lhe trazer prejuízo. Assim como mulheres que são esposas e donas de casa e negligenciam o trato, o cuidado, a responsabilidade com seus filhos, com sua família. Um jovem que tem um chamado, preste bem atenção,
Você sabe que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Aí você olhou para uma menina, meu Deus, ela é muito linda. Mas ela não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus. Mas ela é muito linda. Mas ela não gosta de orar. Mas ela é muito linda, eu vou casar com ela. Aí essa pessoa, ela vai puxar para trás o teu chamado. Ela vai puxar para trás o teu ministério. Assim como você deve olhar para a questão da família. Você precisa, jovem, saber agir com a razão. Quando a gente se apaixona, a gente fica assim, o papai dizia assim, até então. A gente fica sem noção das coisas. Ai, mas ele é lindo. Ai, eu amo estar perto dele. Mas ele é preguiçoso. Eu amo estudar. E ele não quer nada com os estudos. Eu amo trabalhar. E ele diz que gosta, vai viver da herança. Eu quero ter minha casa. Ele diz que o cantinho lá no quarto dele serve. Então, veja bem a desigualdade que há. Então, você quando está namorando, o crente que namora, ele tem que dizer assim, eu quero casar. É isso que Paulo diz. Eu quero casar. Se eu não quero casar, então eu não vou nem namorar, porque eu vou ficar empatando alguém, né? Mas se você quer casar, você vai escolher uma moça, você simpatizou, se encaixou, papapá. E você vai ficar observando aquela família. Qual é a visão de casamento para aquela família? Existem famílias que a visão de casamento é, mas quando? Não precisa casar não, basta se juntar. Vamos unir nossas escovas de dentes e está tudo bem. É isso que a palavra de Deus diz? Não, a palavra de Deus diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Deixar. Então, para deixar, você tem que saber para onde ir, com responsabilidade. Então, se aquela família diz assim, olha, não deu certo, troca de mulher. Eu já ouvi isso, irmãos. Uma moça que foi deixada pelo esposo, ela disse assim, irmão, quando eu fui dizer pro pai dele, sabe o que o pai dele disse? Minha filha não, minha família é assim. Não deu certo, troca por outra. Como que um crente diz isso, irmãos? A orientação da palavra de Deus é, se desentenderam, tenta reconciliar, pede perdão, vai até o último, mas não abandone o lar. Não abandone o esposo, não abandone a esposa. O casamento é um compromisso para toda a vida. Do 39 ao 40 diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurado ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Aí os casados, o jugo desigual. O jugo desigual está em 1 Coríntios 12 ao 23. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se a descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. A questão do jugo desigual aqui, irmãos, o jugo desigual, ele não se dá apenas na esfera de fé cristã, de religiosidade. Ah, eu sou crente, o noivo é espírita. Eu sou crente, o outro é umbandista. Não é só nessa área que se dá o jugo desigual. O jugo desigual, por quê? Por que é jugo desigual? Porque o jugo, ele serve para que caminhe junto, para que divida o peso. A partir do momento que um vai para uma igreja, outro vai para outra, aí já não está dando certo, já não está dividindo o peso. Mas tem um jugo desigual também, por exemplo, no status social, na situação econômica.
O jugo desigual, ele se dá em todas as esferas da vida. Uma moça que ela é muito estudiosa e ela já está galgando um nível bem alto de emprego, digamos assim. Aí ela se casa com um rapaz que não gosta de estudar e que tem preguiça de trabalhar. Ele foi chamado a atenção no emprego dele, aí ele diz assim: hoje é meu último dia aqui, eu vou embora. Ninguém manda em mim. É jugo desigual, porque ele tem uma maneira de administrar a situação e o outro tem outra maneira de administrar a situação. Então veja bem, quando você for casar, com quem você está namorando, a quem você está conhecendo. Veja bem que isso é muito sério. Não, aí no versículo 16 diz assim: porque onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Quem garante que um vai salvar o outro? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. Pode deixar que eu vou converter esta pessoa para Cristo. Quem te garante? Muitas vezes, irmãos, a pessoa vem para a igreja porque ela quer conquistar o jovem, ela quer conquistar a jovem, mas ela não quer compromisso com Deus. E aí casou, aquela pessoa vai sofrer. Vai sofrer se ela não tiver firmeza, ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então, o jugo desigual. A presença de Cristo no meio do cristão deve gerar muita paz e não discórdia no casamento e no lar, pois o cristão é ajudado pelo Espírito de Cristo. No finalzinho desse parágrafo diz assim: para o cônjuge, este ensino de Paulo é para o cônjuge cristão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador já dentro desse relacionamento. Geralmente, a desigualdade entre um e outro é como já disse isso. O foco do ensino de Paulo continua sobre, olha só, eu achei lindo isso, o foco do ensino de Paulo continua a ser sobre a capacitação. Isto está aqui na nossa revista, na página 33, aqui no finalzinho deste parágrafo, primeiro. O foco do ensino de Paulo continua a ser sobre a capacitação concedida pelo Espírito e sobre o testemunho da presença renovadora de Cristo que o cristão trará a seu lar, principalmente sobre seus filhos. Veja bem, o Espírito Santo capacita o cristão para viver em harmonia em família. Olha, irmãos, quando Jesus nasceu, o profeta Isaías anunciou: o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, se você tem Jesus no seu coração, se você é um cristão autêntico, você tem o Príncipe da paz. Se o Príncipe da paz habita na sua vida, olha o que o Espírito Santo faz: ele te capacita para administrar as situações difíceis e para que o seu testemunho diante das adversidades possa alcançar os seus filhos, de modo que os seus filhos possam dizer assim: olha, quando eu casar, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu casar, eu quero ser igual à minha mãe. Quando eu casar, eu quero tratar meu esposo como meu pai trata. Quando eu casar, eu quero tratar minha esposa como meu esposo como a minha mãe trata. Veja o testemunho que você dá. Veja a responsabilidade de pai e mãe no exemplo, no modelo. Se você percebe que você não consegue administrar isso, o Espírito Santo te capacita. Diga: ô Espírito Santo de Deus, me capacita para administrar essas situações. Jugo desigual. Aí depois vem para o divórcio. Versículo 27, Felipe. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Por que Paulo disse isso? Voltando aos cristãos de Corinto, eles estavam numa confusão doida. Eles aceitaram a Jesus, eles se tornaram cristãos, o Espírito Santo entrou na vida deles, e aí eles perceberam que dentro da igreja tinha escravos e tinha senhores, tinha ricos e tinha pobres. Todas as esferas sociais estavam ali e provavelmente a única instituição onde conseguia agrupar todas as diversidades sociais era a igreja. Então eles começaram a aprender
e começaram a ver que dentro da igreja todos estavam em pé de igualdade. Vocês podem ver que aqui dentro da igreja não tem doutor, não tem doutora, não tem, todos nós somos o quê? Irmãos. Assim era na igreja de Corinto, todos eram irmãos. Então o escravo olhava e dizia assim: olha, o meu senhor é meu irmão. E eles começaram a fazer uma confusão, porque o judeu achava que ele tinha que ser gentil, o gentil achava que ele tinha que ser judeu, o servo achava que ele tinha que ser livre. O servo, ele poderia ser livre desde que ele tivesse a sua carta de alforria, mas na cabeça dele se gerou uma confusão. Aí chegou nos casados: mas eu sou casado e meu esposo não é, então eu tenho que deixar o meu esposo. E Paulo disse: não, fica tudo como está. Aqui dentro da igreja nós todos somos irmãos, mas lá fora todo mundo volta a ocupar as suas atividades sociais. Normalmente, qual é a diferença? É que aquele funcionário que era barraqueiro, que era briguento, que causava problema, o Espírito Santo vai mudar a vida dele de tal modo que as pessoas vão dizer assim: por que ele é assim agora? Não, porque agora ele é cristão, ele é lá da igreja de Paulo. Ele é de lá. E é isso que atrai as pessoas a Cristo, a mudança de comportamento das pessoas. O Espírito de Deus, você passa a ser luz naquele lugar onde você causava problema. E era isso que eles não conseguiam entender, que a mulher ou o esposo que era cristão, agora ele ia chegar na sua casa de forma diferente. Quando o marido gritasse, a mulher ia dizer assim: Senhor, me ajuda a me controlar. Jesus, me ajuda, me ajuda. E o Espírito Santo ia trabalhando na vida daquela pessoa, ao ponto do esposo ou da esposa perceber a diferença. Então Paulo diz assim: olha, permanece tudo como está. Agora, aqui no versículo Paulo orientou que, embora fossem em Cristo, muitos teólogos têm defendido que o uso da violência está enquadrado no caso do abandono abordado por Paulo em 1 Coríntios 7,15. Diz assim: mas se o descrente se apartar, meu Jesus, agora, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha só, ele chama de descrente, mas é um crente. Mas se aquele crente agride, ele não está liberto por Jesus Cristo, e ele precisa de libertação. Aí ele é chamado de descrente. Se apartar é abandonar. Ninguém está sujeito à servidão. O que é a servidão? O estado ou condição de servo. Serventia é o estado de dependência de uma pessoa inteiramente submetida a outra. Sujeição, dependência. Quando a palavra de Deus diz assim, que a mulher deve ser submissa ao marido, não está dizendo que a mulher ela vai ser escravizada pelo marido. Não. Significa que eles vão estar em acordo. E a mulher vai olhar para o seu esposo e entender que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Vai haver harmonia. E mesmo que você não concorde com um posicionamento, com uma tomada de decisão, mas você vai deixar a poeira baixar e depois vai conversar com esta pessoa. Então, a questão do divórcio, irmãos, ela sempre assim, a última cartada. Então, porque meu marido não é crente, eu vou deixar meu marido? Não, isso não é motivo. A não ser que ele diga: como você não quer caminhar comigo, então eu vou lhe deixar. Aí a palavra de Deus diz assim: então foi ele que decidiu, né? Então, a vida passa a tomar no sentido inverso. Seria a fase mais drástica do abandono, ou seja, quando o cônjuge simplesmente abandona tudo e então começa os comportamentos errôneos. Que comportamentos errôneos? Não há mais companheirismo nas tarefas domésticas, na educação dos filhos, no partilhar. Não há percepção no outro. O outro chega sujo, rasgado, fedorento, sai do mesmo jeito. Ninguém vê ninguém. Há falas depreciando o outro. Olha, eu sei mais do que você.
eu posso mais do que você, eu ganho mais do que você. No casamento não tem mais, irmãos, é igualdade. Quando acontece o mais, acabou, nós somos iguais. Então, olha, você é gorda, teu cabelo é feio, irmão, paga um tratamento de beleza para ela. Ou então fique com vergonha e diga assim: poxa, minha esposa está gorda, o cabelo dela está feio, porque eu não tenho condições de bancar. É para repensar, não é para ficar xingando o outro, um xingando o outro. Isso não é comportamento de cristão, irmão. Isso não é comportamento de cristão. O nome do Senhor não está sendo glorificado. Isso está sendo julgo desigual, mesmo vocês dois dizendo que partilham a mesma fé. Então, olha só, depois disso vem o quê? O adultério. A questão do adultério, não vai dar tempo da gente entrar porque tem 5 minutos só. Mas quando ocorre o adultério, irmãos, a separação já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo quando ocorre o adultério. Porque quando ocorre o adultério, o parceiro vai procurar alguém lá fora. Por que vai procurar alguém lá fora? Porque não está se sentindo realizado plenamente dentro de casa. Nesta situação que vai ocorrer o adultério. Qual é o papel da igreja? Chama, aconselha, orienta, proporciona oportunidade para que haja reconciliação e perdão. Este é o papel da igreja. A igreja tem que ir até o fim tentando fazer com que haja o perdão. Então, para terminar, Paulo recomenda: se você é viúvo ou se separou, se der para permanecer solteiro, permaneça. Se não der, case, mas case no Senhor. E eu quero terminar com o que a verdade prática nos diz. Assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. Nunca fique pressionando, irmãos, um jovem solteiro. Ainda não casou, tem tudo isso de idade, ainda está solteiro. Mas por quê? Vai ficar para titia? Isso é desagradável e às vezes faz com que o jovem tome uma atitude precipitada e diga: eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso casar, e o primeiro que aparecer na minha frente eu caso. E não pode ser assim, tá? Então, jovens, preserve-se, preserve seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E preserve seu corpo, porque vai chegar um momento que você vai dizer: olha, meu esposo, o meu corpo é teu. E ele vai dizer: olha, minha esposa, o meu corpo é teu. Mas é no momento certo, é na hora certa. Não deixe, irmão, jovens e irmãos, que as coisas do mundo que são normais, é normal, gente, é normal. Não, o normal, irmãos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o normal. O normal é que o nosso caminho para o céu, nós vamos trilhando degrau a degrau. O normal é a nossa mãe dizer assim: olha, este aqui é o esposo da minha filha, esta aqui é a esposa do meu filho. Este é o normal. E é nisso que os pais se orgulham, e que Deus nos abençoe e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Queridos irmãos, vamos colocar em pé nesta manhã. Você que está em sua casa, que você possa ter recebido a palavra do Senhor nosso Deus. Isso é a Escola Bíblica Dominical. Você tem a oportunidade de participar conosco no próximo domingo. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Você que em sua casa está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você que está se reconciliando, que o Senhor possa te abençoar. Pai querido, nós oramos nesta manhã, Senhor, agradecido por esta oportunidade, por aqui estivemos estudando, Senhor, mais um assunto desta grande sala de aula. Abençoa teus servos presentes neste santuário, que a tua palavra possa ser degustada por cada um de nós. Abençoa que estão em casa, alguém que necessita de um milagre, Senhor, da bênção da salvação, da bênção da libertação, da cura divina. Abençoa, Senhor, a pastora América, que nos auxiliou nesta missão, e assim a vida de cada professor e cada aluno. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar encerrando o live e os irmãos permaneçam ainda para a Santa Ceia. Levante a palma de suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito